Podemos começar, então. Para mim está tudo certo. Quando me avisa quando estiver no ar. Ah, já entrou. Então, eu vou dar boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. A gente está iniciando mais uma atividade aqui da 17ª Primavera dos Museus, que é uma programação nacional estimulada pelo IBRAM, mas a gente vem aqui realizar uma atividade pensada em parceria entre o Museu do Trem do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo, e o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A ideia de fazer os diálogos na web com esse binômio ferrovia e imigração partiu lá das necessidades que a gente teve durante o isolamento social, da pandemia, de fazer atividades através dessas ferramentas, né, que nos possibilitam encontros virtuais. Eu sou Alice Benvenuti, eu estou responsável e estou como diretora aqui do Museu do Trem, na cidade de São Leopoldo. E a gente tem aqui como convidado para esse momento o Otávio Balanger, né, que está pelo Museu da Imigração. Ambos somos museólogos e eu já em breve vou passar a palavra para ele fazer uma exposição. Mas eu queria também poder contextualizar essa atividade, pensando que nós já tivemos aqui conosco, né, nesses diálogos, outros colegas e pesquisadores do Museu da Imigração, que falaram de questões pertinentes, desde a procura de documentação de um imigrante, e há outros projetos que o Museu da Imigração vem desenvolvendo ao longo dos anos, referente a essas comunidades, que são comunidades diversas, né, com etnias diversas, e no qual a gente não tem, talvez, uma experiência tão complexa e ampla como o Museu da Imigração. Nós, como um museu do trem, um museu ferroviário, somos sempre lembrados muito a partir da relação do transporte. E entendemos que, não só pelas emergências contemporâneas e pela revisão de uma série de questões, desde o nosso vocabulário, a recolocação dos lugares que nos foi dado inicialmente nesse mundo, né? Mas, enquanto Museu do Transporte, a gente está pensando que não queremos ser pesquisados, observados e investigados unicamente com esse viés da técnica e da tecnologia, mas sim de estarmos pensando as comunidades, homens, mulheres, crianças, famílias, não só que implantaram uma ferrovia, um modal que hoje a gente pode encontrar, vamos pensar assim, desdobrado em outras... acho até que pode tirar a lâmina inicial para a gente dar sequência. A gente pode desdobrar em outras tecnologias, desde bonde a os metrôs, e hoje a gente tem os VLTs, né? E pensarmos como que a história desse transporte impulsiona não só o crescimento da cidade, mas outras formas de estar no mundo. Então, os diálogos na web, com esse binômio ferrovia e imigração, nos têm trazido a oportunidade de fazer discussões bem interessantes, amplas, e pensar novas costuras a partir de então. Então, eu acho que... Isso, obrigada. Nós temos aqui com uma técnica bem... uma equipe técnica aqui que tem nos oportunizado, né? Então, eu quero, antes de passar mais uma vez a palavra para o Otávio, agradecer a presença do Otávio aqui conosco, agradecer a toda a equipe do Museu da Imigração, a direção, a Alessandra, que tem nos oportunizado essa parceria, né, de estarmos desenvolvendo esse projeto, que eu penso que é um projeto necessário para pensar acervos e formas de pensar os acervos. Otávio, que bom estar aqui contigo, né, um colega, e eu passo a palavra para ti, e a gente vai conversando. Eu fico aqui para a gente fazendo essas interlocuções.
Obrigado, Alice, obrigado pela apresentação. Boa tarde a todas e todos presentes aqui online conosco na conversa de hoje. Eu acho que vai ser um momento interessante para a gente pensar as relações que o patrimônio tem, né, patrimônio material, os desafios que eles nos apresentam, os patrimônios, para a sua preservação, né, a essencialidade de sua preservação também, e a gente vai refletir um pouquinho sobre a história da imigração e das ferrovias ao mesmo tempo. Então, enquanto a equipe vai subindo para mim, por favor, a apresentação de slides que eu vou trazer, eu vou me apresentar um pouco para vocês entenderem, né, um pouco do lugar que eu falo. Eu sou Otávio, como a Alice disse, já sou museólogo aqui da equipe do Museu da Imigração. Então, eu venho do lugar da preservação, da gestão dos acervos. Então, né, a minha fala hoje, ela vem nesse sentido, né, que é parte de todo o nosso ciclo curatorial para a execução, né, a consecução dos nossos objetivos enquanto espaços de memória e de história. Então a gente vai falar um pouco sobre os desafios da preservação da memória e do patrimônio material, né? Nossa reflexão vai partir de uma leitura sobre o patrimônio das migrações, a gente vai falar sobre as pessoas como sujeitos geradores do patrimônio, a gente quer compartilhar com vocês os nossos desafios nesse sentido aqui dentro do Museu da Imigração, pensar um pouquinho sobre o futuro da preservação e o que as instituições museológicas, né, vamos ampliar também a reflexão para todas as instituições de memória, mas falando desse lugarzinho da museologia, né, quais são os desafios e os investimentos que a gente vai precisar fazer para seguir no caminho da preservação. Então, antes de tudo, eu quero mostrar um pouquinho para vocês nesse slide o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Esse é o complexo histórico da antiga hospedaria de imigrantes do Brás, né? Adiante eu vou falar um pouquinho mais dela, mas hoje 30% desse complexo histórico, mais especificamente nessa fachada, essa área frontal toda do edifício, ela é destinada à salvaguarda e preservação, né, da história das migrações, do fenômeno migratório, né? Esse é o nosso objetivo no plano museológico. E os outros 70%, né, dos espaços desse complexo histórico, que é composto por 7 edificações e uma estação ferroviária entre elas, né, 70% desse complexo, então, até hoje, ainda tem um papel de acolhimento de pessoas em situação de trânsito e vulnerabilidade social. Então, né, a hospedaria de imigrantes foi esse lugar no passado e ela ainda preserva parte das suas funções, né, claro que não como hospedaria de imigrantes, mas com o Arsenal da Esperança, que é uma instituição que tem a parceria com o governo paulista para o apoio e o suporte às pessoas, né, os homens, na verdade, homens em situação de vulnerabilidade e rua. Então, hoje nós falamos desse lugar, né, de um complexo histórico com dupla função. Esse complexo ele foi aberto em 1887, claro, né, que ele não era dessa forma, as edificações foram, o complexo como um todo foi se finalizando com a história, foi se constituindo, mas ele abre até antes da finalização da obra do edifício central para iniciar o processo de recepção dos migrantes que vinham, sobretudo nesse momento, da Europa. Eram católicos brancos, né, sobretudo. Mas, desde o princípio do funcionamento da hospedaria, nós já temos registros de migrantes internos, né, que é uma categoria que nós tratamos, que são os brasileiros em deslocamento interno para vir trabalhar na capital. Então, apesar de hoje a gente ainda ter essa memória super consolidada, e claro, é parte dessa história, né, central da migração internacional, nós temos também esse lugar como um lugar de acolhimento de migrantes nacionais, né? Então, na nossa estimativa, passaram por esse lugar entre 1887 e 1978 3 milhões e meio de pessoas, sendo a sua maioria de cidadãos brasileiros. Então, lá no ano de 1978, essa função primordial do acolhimento das levas de imigrantes internacionais passa a mudar, e aí acontece o fechamento dessa função migratória, e aí, nesse momento, essa edificação pertence à Secretaria de Promoção Social. Na década seguinte, o conjunto arquitetônico é tombado pelo CONDEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico Paulista, né, então uma instância estadual. Em seguida,
acontece a criação ainda dentro do escopo dessa secretaria, né, desses órgãos que estão ocupando o prédio, acontece a criação do Centro Histórico do Imigrante, que é uma área dessa edificação na qual são centralizados acervos, né, acervos gerenciais da burocracia, do processo migratório e outros acervos materiais também, que passaram, viveram a história da hospedaria ou foram deixados por seus ocupantes, e se constitui esse primeiro empreendimento de memória em relação à migração aqui no estado de São Paulo. Em 1991, a Prefeitura de São Paulo também passa a compreender esse lugar como um lugar de memória, história e o tomba, né, pela sua instância municipal, que é o Compresp. E no ano de 1993, tem início o projeto de implementação do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, que aí vai ter toda uma outra história, sua trajetória, né, até chegar no momento em que nós estamos hoje, no ano de 2023, comemorando, né, celebrando 30 anos de trabalho com a preservação da memória e do patrimônio das migrações. Então, é nesse contexto que a gente precisa pensar alguns conceitos para ampliar nossa reflexão, né? Então, trabalhamos com o patrimônio das migrações, certo? Mas nós compreendemos que o patrimônio cultural ele não é um dado da natureza, ele é uma construção sociocultural, né, de atribuição de valores, e a gente acredita que ele é composto por tudo aquilo que se recebe ou que é transmitido por agentes sociais em um determinado contexto, né? Então, o patrimônio, como a palavra já sinaliza, né, a sua etimologia, a sua origem latina, ela remete à propriedade, ao pai, né? Então, é uma propriedade herdada, é uma propriedade transmitida. Portanto, a gente pode considerar, claro, né, que todo patrimônio é uma escolha. Ele é escolhido, então, dentro de um determinado contexto social, como produção daquele próprio contexto socioeconômico, cultural. E ele pode ser material ou imaterial, dependendo do suporte que dá base para esse dado da realidade, que é considerado patrimônio de uma cultura. Esse patrimônio ele pode ser institucional, ou seja, ele pode estar criado no contexto de uma instituição, né, como é o caso do Museu da Imigração. Ele pode ser institucionalizado, ou seja, ele pode adentrar uma instituição, né, passar a ser salvaguardado no escopo dela, ou ele pode ser, claro, um patrimônio comunitário, né? As comunidades, com sua autonomia, constroem os seus processos de reconhecimento patrimonial e de transmissão de valores, né? Então, existem várias formas de abordar o patrimônio. E isso pode acontecer num contexto tradicional ou num contexto globalizado, que é esse sistema mundo que nós vivemos hoje, em que a tecnologia e o desenvolvimento da sociedade tem transformado as formas de transmissão, inclusive do patrimônio. E aí nós estamos no Museu da Imigração, né? E a nossa política de acervo, ela traz uma grande reflexão, porque não está dado para nós também qual é o patrimônio das migrações. Não está dado para nenhuma instituição, né, o significado, o valor daquele patrimônio. Ele é construído com a sua comunidade. Então, a comunidade, quando leva ele para lá, ela atribui um significado e vem construindo junto com o museu ele. E nós estamos nesse desafio de compreender e construir o patrimônio das migrações, né? Então, o Museu da Imigração entende que existe uma certa dificuldade da gente objetivar esse olhar, ser um olhar objetivo, né? Porque o patrimônio da migração ele está centrado na pessoa. Então, o patrimônio ele recebe o seu valor a partir da ação dos sujeitos, né? Então, a gente tem, eu trago até uma referência minha aqui, tomei essa liberdade, que trabalhei com a imigração judaica em São Paulo, pelo viés da museologia. A gente pensa na memória do trânsito como um fluxo gerador dessa concepção, dessa ideia, dessa vivência patrimonial, né? Então, o processo dos deslocamentos vividos pelas comunidades, ou em nível pessoal, ou em nível familiar, né, constroem contextos de patrimônio, de patrimonialização. A gente pode dizer que, na grande maioria dos casos, o que chega para nós, né,
a partir da seleção dos sujeitos, são documentos e objetos biográficos, que na concepção da Ecleia Bose são todos aqueles que vivenciam o tempo com a pessoa, né? Então, a gente pode aqui pensar, por exemplo, nas fotografias, nos portas-retratos, num relógio de bolso, num relógio de pulso, nos objetos do ambiente doméstico, que experienciam a passagem do tempo e a vivência daquela vida humana, né, junto com o agente ali, aquele contexto. Então, dentro de tudo isso, a gente ainda tem que pensar mais um ponto, que é a memória, né? A memória também, assim como o patrimônio, ela não é um objeto dado para nós. Ela é um processo de construção a partir dessas vivências, dessas experiências individuais, familiares, comunitárias, e que vai sendo tecido por outros processos que tem na sociedade, né? Então, por exemplo, nós temos a história oficial, que é regimentada por uma série de processos que vem sendo avalizados por instituições públicas, né? Então, livros, muitas vezes livros didáticos apresentavam histórias oficiais, o patrimônio edificado das cidades, por exemplo, estátuas, edifícios, remetem a aspectos de uma memória dita oficial, né? Mas a gente tem que problematizar o processo de construção da memória, porque, né, a partir da perspectiva do Joel Kandal, que é um antropólogo também com o qual a gente se apoia para pensar, no qual nos apoiamos para pensar o patrimônio, ele vem nos dizer que existe um nível da memória que é a produção de um discurso sobre si, né? Então, isso significa que a memória ela é moldada também. Então, em algum momento nós temos uma perspectiva de memória e ela pode se alterar e a gente pode trazer outras perspectivas de memória. Então, a Alice começou dizendo que existe um desejo no Museu do Trem de sair do espaço da ciência e tecnologia, né? Não sair para sempre, mas enfim, se deslocar e poder se ampliar o escopo do trabalho para outros lugares também, para outras abordagens. Então é isso que a gente faz, né? A gente trabalha com essa ampliação da noção da memória e com a discussão das memórias que emergem, né, e que vêm se publicizar. Nesse sentido, nós já dissemos, né, mas as pessoas são os entes, são os sujeitos geradores, né? Então, quando a gente fala de migração, quando a gente fala de ferrovia, e aí eu até peço licença para voltar um pouco lá no complexo, né, da hospedaria de imigrantes do Brás, e lembrar vocês que nós temos uma estação ferroviária no nosso complexo, né, que está às margens da São Paulo Railway, que é a nossa estrada de ferro Santos-Jundiaí, que até hoje funciona, né, no trecho entre Santos e conectando, né, o Porto de Santos com todo o interior do estado de São Paulo e do Brasil, por meio da malha ferroviária paulista. Então, nós ainda estamos num contexto de trânsito, né? Hoje, o que nós vemos aqui circular na nossa ferrovia são trens de carga, óbvio, né, e também trens de passageiro da região metropolitana de São Paulo. Então, essa convivência ela é muito curiosa, né, porque o nosso trecho ferroviário ele é ativo, ele funciona e ele serve uma das maiores cidades da América Latina ainda. Então, a gente tem essa convivência com a estrada de ferro muito imbricada, né, e ela, claro, fez parte de todo o processo migratório. Então, ela era chave no deslocamento das pessoas que chegavam do Porto de Santos e passavam para a hospedaria do Brás, onde eram acolhidas por um determinado período de tempo e tinham seus destinos traçados para, sobretudo, né, no primeiro momento, as fazendas de café do interior do estado de São Paulo, que era a matriz econômica do início do século XX, do final do XIX. Então, né, feito esse parêntese, eu volto para dizer que a pessoa, então, está no centro desse debate. A pessoa, ela tem se comportado, ela se comporta, na nossa experiência museológica, se comportou nos últimos 30 anos como um lugar de recepção desses patrimônios elencados pelos sujeitos, né, ou pelos herdeiros dos sujeitos geradores, que também são sujeitos que geram essa patrimonialização, essa história, né. Então, a manifestação desse sujeito se dá pelo desejo de memória, de ter a sua memória representada num lugar público, né, e ele frequentemente também se choca com a história, né. Então, nas nossas experiências pessoais, nas nossas narrativas pessoais, nós transmitimos, né, um processo, uma memória
familiar, pessoal, que nem sempre vai condizer com a veracidade, digamos assim, né, dos fatos ocorridos e trabalhados pela historiografia. Então, isso é normal, isso é natural. Memória e história são coisas diferentes. Então, é nesse entrave que o museu está presente. O Museu da Imigração ele fica exatamente no centro desse debate. A gente está rodeado de memórias plurais, múltiplas e muitas, e a gente está rodeado também de histórias, né, que trazem a história em si e os profissionais da história que trazem outras leituras e outras abordagens para esse conjunto de memórias. Então é nesse lugar que a gente está. A gente é um lugar de acolhimento das experiências pessoais e de produção de conhecimento também sobre elas. E aí os sujeitos trazem para nós, né, produzem cultura material e imaterial. Elas podem ser verificadas por relatos orais, existem produtos que são executados, né, realizados pelos saberes e pelos fazeres de pessoas e comunidades, e as suas práticas também, práticas religiosas, práticas de convivência social e urbana, enfim. Então, o patrimônio e a cultura ela é muito ampla. E aí o Museu da Imigração, né, ele sintetiza aqui no seu plano museológico, né, nós sintetizamos enquanto instituição, toda essa reflexão que a gente veio construindo. O nosso acervo, ele trata de experiências de migrações internas e internacionais, a partir de seus índices materiais e manifestações intangíveis, entendendo o próprio ato de migrar como um direito humano e considerando suas contribuições, tensões e invisibilidades a que foram submetidos alguns grupos e contextos, né? Então, o que significa isso? O escopo do nosso patrimônio, ele é muito amplo. Né, ele é muito amplo. Nós não estamos aqui dizendo que o nosso serviço é preservar a memória ferroviária, por exemplo, né, que trabalha também com índices muito objetivos sobre o desenvolvimento das cidades, do país, né, e da tecnologia da ferrovia, que foi muito importante para a ocupação do nosso território, num lado positivo e num lado negativo, ao passo que também introduziu muitos conflitos, né. Então, essa expansão do território a partir da ferrovia é um dado que entra aqui conosco, por exemplo, mas que se junta a experiências muito diversas e diversificadas, né? E também vale ressaltar que o escopo da preservação do Museu da Imigração ele é amplo. Nós discutimos as migrações contemporâneas também, e a gente está cada vez mais trazendo o desafio da imigração contemporânea para dentro das nossas equipes técnicas, né? Então é o nosso desejo e trabalhamos cada vez mais para que o migrante contemporâneo, as comunidades migrantes de hoje também estejam conosco, construindo e representando no Museu da Imigração. Então vamos falar de acervo, né? Quais são os nossos desafios atuais? E aí eu entendo assim que eu estou falando de um lugar maior, né, do que apenas o Museu da Imigração nesse momento. Estamos falando da preservação no Brasil também, né? Então, o Museu da Imigração ele passou por um processo, o seu acervo ele foi formado por meio de uma coleta organizada em muitas frentes, em momentos institucionais distintos, e anteriormente a concepção do seu plano museológico, da sua política de acervo, de forma incisiva e norteadora, né? Então, de 93 até lá mais ou menos 2010, a gente coletou muitos acervos das migrações, muitos. Né? A gente vai repassar os dados em breve. E a partir de 2010, o museu passou por um processo de restauro e reforma, né, da sua edificação, e também de revisão da sua concepção, né, dos seus planos conceituais, seus planejamentos e programas foram repensados. E aí a gente reabre em 2014 com o desafio de gerir esse acervo para uma nova significação, né? Então a gente tem que ampliar as pesquisas sobre ele. Nos últimos 30 anos, a coleta foi muito superior ao braço, né, para a realização da pesquisa em outros momentos institucionais. Então, desde 2010, a gente está recuperando isso, né, trabalhando com essa demanda reprimida, e nós estamos sempre buscando e ampliando nossas parcerias com universidades e outros agentes externos independentes também, que são agentes de pesquisa, né? São pessoas que vêm a desenvolver a nossa coleção a partir de olhares. Então, nós precisamos de olhares e olhares plurais para os nossos acervos, né?
E o nosso grande compromisso aqui é a execução do ciclo curatorial, então é tratar de forma completa nos processos museológicos todo o nosso acervo que foi captado e coletado com famílias de imigrantes e herdeiros dessas famílias ao longo da história do museu, para se somarem com os acervos que nós já herdamos da Hospedaria de Imigrantes do Brás, né, e os registros que se encontram hoje no nosso acervo digital, né, são os registros da migração que tem relação com a Hospedaria de Imigrantes do Brás. E a gente, então nós temos esse trabalho de somar esse acervo material, o acervo museológico, o acervo bibliográfico, composto também por remanescentes das bibliotecas que vivenciaram aqui o prédio, e também com a coleção de referência que nós construímos sempre para ampliação dos conceitos da migração e se comportar de fato como uma biblioteca de referência, né? Além do arquivo institucional também da nossa coleção de história oral, que vem crescendo desde 1994, acredito que foi a primeira captação. Então a gente está num momento de execução desse ciclo curatorial, em se tratando de preservação, né? E nós estamos nos atentando aos procedimentos e protocolos da museologia de maneira a ampliar a complexidade do nosso trabalho. Então eu trouxe aqui para ilustrar para vocês o nosso ciclo de preservação, né, que é a nossa estratégia, o nosso objetivo final é conseguir ter um processo de preservação que, por meio de uma estratégia e um plano de execução adequados, né, permitam a gente ampliar a documentação museológica, melhorar os nossos processos de conservação preventiva aqui do Museu da Imigração, e com isso poder ofertar à ação educativa espaço e conteúdo, né, patrimônio qualificado, que também vão reverberar em exposições, e aí a gente consegue trabalhar nesse ciclo, ele pode se ampliar, né, a gente pode olhar de várias formas para esse ciclo, que eu estou chamando aqui de ciclo de preservação, mas que nessa roda satisfaz e garante a nossa existência enquanto instituição de memória e cultura da imigração aqui em São Paulo, sobretudo. Em se tratando da gestão do nosso acervo, nós temos uma coleção museológica com 12.232 itens, né, compostos por suportes híbridos, então, na sua materialidade, eles são feitos de materiais, mas enfim, a sua matéria ali ela tá formada por materiais distintos, e isso é um desafio de conservação, e conservação é preservação, né? Porque o nosso serviço é garantir que daqui a determinado tempo, seja ele qual for, o ente que necessite dessas referências materiais, patrimoniais, encontre. Então a gente tem um trabalho muito grande com a preservação e nós empenhamos muitos recursos nisso, né? Nós temos uma coleção bibliográfica estimada em 10 mil itens hoje, que é composta por obras tombadas, que são obras raras, e textos de referência, né? Daqui das obras raras, eu quero destacar o trabalho que tem sido realizado hoje pela bibliotecária da instituição, a Maiara Ferreira Aranha, em parceria com a conservadora e toda a equipe, né, de fato, para a salvaguarda do jornal Al-Afkar, que é uma publicação que iniciou em 1901 e termina na década de 40 aqui em São Paulo, da comunidade sírio-libanesa. É uma publicação de referência, né, da história dessa comunidade e da sua história no Brasil, e ela é raramente encontrada aqui ou no mundo, então nós temos exemplares tombados como obras raras, e a gente está buscando ampliar a qualificação desses exemplares para que eles possam ter visibilidade, né, e também a contribuir com a pesquisa desse contexto migratório aqui em São Paulo. A nossa coleção de história oral atingiu recentemente 585 entrevistas, né, que, como eu disse, são coletadas desde 1994, salvo engano, porque acho que em 93 já pode ter havido alguma captação, e segue crescendo. Então, ela é alimentada por projetos, né? Então são projetos focais que buscam atender a demandas das nossas linhas de pesquisa, que são constituídas no nosso planejamento estratégico a cada determinado período de tempo, né? Que é a casa dos 5 anos. O arquivo institucional, ele é dividido em 2 fundos, o Fundo Museu da Imigração e o Fundo Memorial do Imigrante, né? Porque lá na apresentação do museu eu
não falei sobre isso, mas nós tivemos um posicionamento institucional entre o final dos anos 90, né, 1998 e 2010, diferente do posicionamento que nós temos hoje e tivemos antes, enquanto Museu da Imigração. Então, nesse momento, o perfil da instituição mudou, e aí ele chamava Memorial do Imigrante, então toda a documentação gerada ali também, que incumbe ao arquivo institucional, né, não tudo, está conosco aqui. Para ilustrar para vocês, eu trago aqui uma questão muito legal sobre a memória oral, né? Nós temos as entrevistas gravadas, salvaguardadas e transcritas e disponibilizadas online na nossa plataforma BNWeb, a plataforma digital da Biblioteca do Museu da Imigração. E aí aqui a gente já tem uma reflexão legal, assim, que alguém pode dizer, é uma coisa óbvia, mas não é óbvia, né? Quando a gente olha para essa foto, a gente vê que nós temos, né, uma caixa com a discriminação do Memorial do Imigrante, que é do governo do estado de São Paulo, certo? E dizendo que ali nós temos uma entrevista com uma determinada pessoa realizada no ano de 1994. Então, provavelmente, essa caixa parece uma caixa de um DVD, né? Alguém pode dizer também que é uma fita VHS, enfim. E do lado a gente tem ali a transcrição dessa entrevista em formato de livreto, de livro. Ela foi encadernada. Então, a pergunta que ficaria aqui nesse momento é: o que a gente preserva daí? Desse conjunto que eu estou mostrando, né? Qual que é a nossa atribuição da preservação mesmo? Muitas pessoas vão olhar, pensar e falar, tem que guardar a fita, né? Tem que guardar o DVD, guardar o livro com o texto. Mas não necessariamente. O que eu queria trazer aqui para vocês é que suporte é diferente do conteúdo nesse caso, né? Então, quando a gente está falando de uma entrevista de história oral, o que nós estamos preservando é o conteúdo dessa entrevista. O que foi coletado pelo pesquisador naquele momento e atribuído a nós, né? E atribuído não, né? E passado para nós pelo entrevistado, pela entrevistada. Isso independe do suporte em que o conteúdo está. Nesse caso, ele está no suporte de DVD, porque quando esse DVD foi gravado, era uma das poucas mídias acessíveis para o pesquisador. Então o pesquisador vinha até aqui na Reserva Técnica 4 do Museu da Imigração e acessava um disco DVD para assistir a entrevista, ou fazia uma cópia com a sessão de uso, né, com um contratinho, e levava para trabalhar. Hoje, esse é um suporte que já está encontrando, né, para não ser muito radical, eu digo que ele está encontrando a obsolescência, mas eu acredito que ele já pode estar encontrado sim. Então, na minha casa, por exemplo, eu não consigo rodar um DVD. Aqui no Museu da Imigração, nós temos equipamentos específicos para rodar o DVD, porque não todos os equipamentos vão mais rodar o DVD, né? Então, a gente demonstra para vocês que nós temos aqui um dilema, não é um dilema, né, um falso dilema. Nós não vamos preservar as mídias digitais, nós vamos preservar o conteúdo delas. Então esse DVD, ele pode ter sido um VHS antes, que foi provavelmente passado para esse suporte em algum momento, porque em 1994, né, DVD é uma coisa complicada para aquela época. Acho que estava no início dessa tecnologia, talvez, mais para o final dos anos 90 que ela vem, né? Me corrijam se eu estiver errado. Então, nós temos arquivos digitais, eles estão salvaguardados em diversas instâncias de preservação, né? Em redes digitais, em nuvens, em HDs, e também temos esse formato de disponibilização ao público que tem a necessidade de acessar por meio de um DVD. Mas, né, a reflexão aqui é que o conteúdo salvaguardado, o suporte, nesse caso, pode se alterar. E aí nós já começamos a entrar num grande problema, porque até agora a gente falou de como preservar um patrimônio que nos foi legado pela história até aqui. Então nós temos reservas técnicas, nós temos profissionais especializados na gestão dos materiais e na gestão dos acervos, mas o que nós vamos fazer com os suportes que virão, né? Quais serão os suportes de registro do futuro? Então a gente precisa pensar que a cultura material também está se alterando. A gente vai passar por um momento, estamos passando, de uma cultura material digital ou digitalizada, se assim a gente pode dizer, né? Então, o Museu da Imigração em si, ele já tem um acervo digital imenso, que é composto por documentos que foram digitalizados, né? E a gente sabe que a partir de agora, né, na verdade não exatamente a partir de agora, mas isso já vem acontecendo,
As pessoas em processo de migração, os migrantes, sejam eles internacionais ou nacionais, todos os processos de deslocamento, eles estão sendo documentados de uma forma diferente. Então, hoje, quando a gente olha para a migração, a gente vai buscar acervo nas mídias, nós vamos encontrar vídeos, nós vamos encontrar fotografias, relatos orais, depoimentos em redes sociais, enfim, uma série de outras formas de registro que tem que ser pensados por nós a partir de agora, né? Porque para a gente atingir lá na frente o futuro da preservação, a gente já está aqui nesse futuro do presente, né? Fazendo uma analogia aí com os tempos verbais, a gente já está nesse momento de pensar o futuro do agora, né? E isso vai abrir outro gargalo também para os preservadores, para as pessoas que trabalham com a gestão de acervo, que é a gestão dos dados, né? Nós vamos ter que nos basear em protocolos e procedimentos. É um momento de começar a buscar boas práticas para entender essa transformação da preservação do acervo que está acontecendo, né? É um momento também em que a representatividade política é importante, no caso das migrações. Como a gente comentou, né, nós trabalhamos com a perspectiva dos direitos humanos, então, para nós, a migração ela é um direito, né, um direito básico do homem, então, existe um lugar político também de representatividade das comunidades, e aí a gente vai precisar já começar a pensar em diversificar os nossos recursos, porque, né, todas as instituições culturais têm esse grande desafio, que é a sua sustentabilidade financeira, social, né, enfim, cultural também, mas isso tudo está muito imbricado, né, e a gente já tem que começar, nunca paramos de pensar, na verdade, mas não podemos parar. E aí eu trago aqui como referência, né, a gente buscar um apoio no IBRAM também como um agente importante para o estabelecimento de práticas de preservação desses acervos digitais, né, então é um movimento que eu acho que todas as instituições têm feito nesse agora, cada uma dentro da sua possibilidade, dentro do seu contexto, né, e do seu acervo, mas a gente precisa acessar uma fortuna crítica conceitual para pensar na construção de processos, né, e aí assim, a gente não está falando aqui de coisas grandes, a gente está falando de primeiro pensar os processos, né, para depois a gente caminhar para organizar os recursos que vão ser necessários. Então, a gente tem algumas instituições de referência para buscar e a gente coloca esse texto do IBRAM, né, Acervos Digitais nos Museus, um manual para a realização de projetos, como uma referência importante. E aí também está se abrindo outro campo nesse novo momento da preservação, né, que é a gestão da propriedade intelectual. Então a gente vai receber um acervo que tem um novo suporte, que está dentro do nosso escopo, né, mas que foi feito por pessoas e tem dentro do sistema que nós vivemos hoje, né, e isso tem um fluxo, um controle. Então nós chamamos aí da gestão da propriedade intelectual isso, né, porque mesmo, vamos usar um exemplo de um museu de arte. Um museu de arte, que é mais objetivo, né, possui diversas obras de arte, dentre elas quadros, fotografias, etc. E essas obras elas estão conectadas como um filho, né, pela legislação brasileira, pela legislação internacional, na verdade. É a semelhança de a conexão de um pai com um filho entre o autor e a produção. Né? Então, o autor ele tem direitos morais e ele tem direitos patrimoniais sobre a sua obra, seja ela uma obra de fruição cultural ou uma obra mercantilizada. Né? São direitos inalienáveis. Sobretudo, na verdade, inalienável é o direito moral. Né, o financeiro, não, o patrimonial não. E aí a gente, para fechar essa reflexão, né, eu trago aqui mais agora as instituições museológicas como um todo, tá? Nós, enquanto instituições museológicas, enquanto lugares de memória, centros de preservação e pesquisa, a gente tem que melhorar esse aspecto do funcionamento da gestão e da documentação gerencial, né, dos nossos acervos, visando a preservação do patrimônio cultural, né? E aí eu até coloquei aqui que ela não é exclusividade dos museus, porque a gente precisa pensar em todos os nossos outros parceiros de preservação da memória quando a gente está conversando sobre isso. E aí, né, não vai ter fuga, nós vamos precisar buscar alternativas e alguns investimentos. Então, a gente precisa ter uma busca ativa junto desses novos agentes criadores de patrimônio, né, os agentes patrimonializadores, enfim, as pessoas, as comunidades, elas têm que estar cada vez mais no nosso centro. Né, então, a gente precisa trabalhar pela manutenção e criação desses relacionamentos,
que não são coisas simples, né? Trazer a comunidade ativa para dentro de um espaço institucionalizado. Nós temos que gerir essa comunidade, gerir esses interessados, que aqui eu coloquei, né, num termo técnico, que é stakeholder, mas são todas as pessoas envolvidas interessadas no nosso serviço, na nossa preservação. E também nós vamos precisar cuidar de construir um parque tecnológico, né, com apoio das nossas instituições de cultura. A gente tem que já trabalhar em equipamentos e bancos de dados acessíveis, e isso tem se tornado uma demanda impositiva, né, para nós, porque cada vez mais a sociedade quer ter acesso ao patrimônio de forma desburocratizada, vamos dizer assim, né? O patrimônio está ganhando essa dimensão virtual e digital cada vez maior. E é essencial, né? Porque nem sempre o pesquisador vai poder entrar aqui na nossa reserva técnica. Existe uma questão de fluxo, de agenda, né? Então a disponibilização de acervos digitais ela é imperativa para nós também. E os desafios que nunca vão embora, né, da perspectiva da gestão dos processos, é o processamento técnico do acervo, ou seja, esse acervo entrar na cadeia operatória do museu da maneira correta, passar por um processo de qualificação dos seus dados, ter uma conservação preventiva adequada e chegar lá na linha, lá na ponta, que é o momento em que nós vamos usufruir dele numa exposição, numa ação educativa, num momento como esse aqui, né, que a gente podia estar falando especificamente sobre algum acervo. Então, para que a gente tenha isso acessível a nós, é necessário que o processamento técnico seja adequado, né, para atingir uma comunicação museológica de excelência. E evitando sempre o acúmulo, né? O acúmulo como, eu estou trazendo o acúmulo aqui como algo negativo, mas é a partir de uma reflexão que todos nós fazemos, né, porque o acúmulo ele vem da aquisição descontrolada de acervos, né, da junção de muitas coisas ali no calor da emoção da formação dos museus, e aí a gente teve um caso muito legal no Museu da Imigração, uma reflexão conduzida pela artista argentina Emília Estrada, que fez uma residência artística conosco aqui, e fez a obra Cúmulo, em que ela traz da reserva técnica grandes acervos, né, acervos de grandes dimensões, que estão guardados e preservados, claro, né, mas que quando juntos ali numa reflexão induzida pela arte, você percebe que é uma bagunça, né? Então a gente tem que trabalhar isso de forma organizada, de forma personalizada, né? Então eu convido a todos e todas a visitarem o blog do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Museu da Imigração, onde nós temos várias reflexões, desde curadoria e gestão de acervos até as obras de arte, né? E aí essa reflexão sobre o acúmulo é muito interessante. E o acúmulo ele gera o quê, né? Por que o acúmulo não é legal? Porque ele gera descontrole, ele gera dissociação, né? Que é a perda, a separação da informação, do significado ou dos próprios objetos. Eles se perdem as suas partes, né? Porque muita coisa junta ali, a gente não tem espaço para lidar. Então é um desafio que ainda se impõe para os museus de história, tá? E por fim, um grande e não, por fim, mas não menos importante, desafio que nós temos é de manter também, além de todas essas tarefas internas para a significação dos nossos acervos, a gente tem que fazer a manutenção de ações continuadas junto das comunidades, junto da sociedade, né, difundindo o nosso acervo, e tudo isso anda junto, né? Agora a gente está falando assim de tudo isso a partir do ponto da preservação, mas isso pode ser conversado a partir de vários pontos das funções museológicas, né, do nosso ciclo curatorial. E aí eu termino por aqui essa reflexão que eu quis trazer com vocês, né? Agradeço a presença de todas e todas. Deixo aqui o contato da preservação do Museu da Imigração para possíveis necessidades. E queria dizer para vocês, né, que o futuro da preservação começa agora. Então a gente está junto nesse desafio. E aí, né, enquanto instituições parceiras, viemos aqui hoje contribuir com outras instituições e profissionais que querem conversar disso conosco. Agradeço uma vez mais a Alice, né? E estou agora aberto para a nossa conversa. Se alguém quiser também, já podemos parar de compartilhar a tela. Sim, obrigada, Otávio. Nossa, trouxeste várias coisas aí, nem sei se eu vou dar conta de estar abordando todas, mas como tu disseste, assim, a questão de sermos parceiros e
enfim, vou respirar e falar uma coisa de cada vez, porque acho que são 1000 coisas, assim, provocaste muito bem. Eu te agradeço inicialmente, mas eu quero também agradecer o pessoal que está aqui com a gente, Otávio, porque eu estou vendo no chat que a gente tem tanto Rio Grande do Sul quanto São Paulo, e talvez até outras pessoas desconhecidas aí, alguns Que legal. Entre nós, assim, talvez conhecidos da própria área da museologia, Sim. outros são trabalhadores de museu, e outros eu sei que são comunidade, vizinhos aqui do nosso museu. Então, é um prazer contar com o pessoal aí, sabendo, inclusive, que vai ficar gravada essa conversa para quem quiser assistir depois. Mas, Otávio, tu trouxeste questões, e aí quando tu falaste da parceria, acho que eu vou iniciar por aí, talvez pudesse ser o fim, mas eu vou iniciar por aí, que a Alessandra, ela já vem conversando comigo algumas questões sobre a própria memória oral. E vocês têm uma estrada, eu não tinha noção dos números, né, em relação à coleta de depoimentos, porque uma das coisas que nos preocupa é esse armazenamento, porque ele é uma questão bastante contraditória e talvez exigente, porque nos interessa uma aproximação quando tem uma captura de uma memória oral, enfim, porém o armazenamento ele é fundamental para que isso possa ser voltar a ser consultado por outros grupos 10 anos depois, ou quantos anos depois, se tiver interesse em ter acesso. E aí a gente acaba ficando concentrado na busca de recursos para uma mídia, para que o museu tenha o recurso de protocolos dentro da área da museologia que garantam que isso possa ser acessado tanto por um pesquisador quanto por um curioso, por alguém por um vizinho do museu, como eu costumo falar muito bem, porque assim como o Museu da Imigração no estado de São Paulo, o Museu do Trem aqui em São Leopoldo, ele também tem um sítio histórico, nós também desfrutamos de um espaço na rua, ao ar livre, né, onde as pessoas também caminham entre o verde, sentam, né, com os seus afetos, com os seus animais, com os seus pets, às vezes, né? Então, a gente tem essa semelhança. E aí a gente fica diante de uma necessidade da museologia de ter que resolver um problema de conservação de um acervo, sendo que, às vezes, a gente por uma série de demandas, se concentra nisso, e o nosso objetivo, que era da preservação de um depoimento, ele fica na preservação de uma mídia, não de um depoimento em si, e o que funciona na discussão de uma equipe, né? Então, eu queria trazer essa como uma questão para a gente estar conversando, mas eu fiquei com vontade, te ouvindo, né, Otávio, de também oferecer umas imagens, porque olha só que interessante, né? Essa parceria do Museu do Trem com o Museu da Imigração, até pode passar a próxima lâmina, ela é uma parceria que eu estou sempre sendo desafiada a um encontro com um profissional que eu desconheço do museu da imigração, sendo que eu conheço o Museu da Imigração pessoalmente, mas nem sempre o meu colega conhece o Museu do Trem aqui em São Leopoldo, eu fiquei me dando conta, e também eu apresentar algumas imagens para situar, né? Sim. Então, eu te convido a olhar aqui essas imagens junto com quem está nos assistindo. Eu inicio aqui por um contexto do Museu do Trem, que é dentro de um contexto maior dos museus ferroviários, que foram concebidos por um projeto do Ministério dos Transportes, independente de nós já existirmos naquela ocasião, enquanto um museu criado pela comunidade. Então, são outras questões aí, mas se a gente está falando de memória oral, isso vai aparecer, no caso, nos nossos depoimentos aqui. Então, a Nath, ou a Rafa, que está aí nos ajudando, pode passar a próxima lâmina. Aqui, eu também tomo a liberdade, assim, como pesquisadora, como tu, né, Otávio, de apresentar parte das pesquisas que a gente desenvolve, porque são fundamentais o nosso papel social de compromisso e de responsabilidade. A Marília Xavier Cury sempre me dizia isso, qual é a nossa responsabilidade com a comunidade quando a gente tem o privilégio de estar dentro de uma academia, né?
Então, eu tive a oportunidade de desenvolver esse levantamento dos museus ferroviários num dado momento, em que hoje já tem que ser atualizado, mas que nos mostra onde nós estamos no Rio Grande, no Brasil, e por conta disso, tu também trouxeste as questões dessa característica do Museu da Imigração por estar dentro de uma hospedaria, e que eu só tomei conhecimento do que significava uma hospedaria ao visitar vocês, ao estar no espaço de vocês e ver esse mapeamento mundial, que é o caso que vocês nos oferecem também. Então, como que isso vem atravessado na conservação dessas memórias, né? Uhum. Então, passando aí, são só algumas imagens para a gente olhar, aqui situando então, a nossa cidade, pode passar. E esse é o nosso prédio, que está dentro de um sítio histórico, né? É uma gracinha. Uma graça. Reconstruído, aqui tem uma imagem do final aí do século XIX, início do século XX, quando então ele foi inaugurado enquanto uma estação, mas na sua função ferroviária, né? E aí só um contraste para a gente dar uma olhada. Pode passar a próxima lâmina, situando ele no espaço urbano, né? Fazendo esse contraste também com imagens anteriores do período em que ele passou. E hoje, olha só, essa é uma imagem legal de olhar, porque nós estamos lá num espacinho, a gente pode ver a nossa estação, ela está colada com uma estação de tecnologia de metrô, que é o trem urbano, que aqui nós chamamos de Transurb, aonde a estação de São Leopoldo está colada, a estação de São Leopoldo atual, onde o pessoal vai ou para Novo Hamburgo ou vai para a capital, está colada aqui no Museu do Trem. Então, esse é o nosso sítio histórico inserido aí nesse contexto urbano. E aqui um pouquinho das imagens com relação aos nossos espaços internos e externos, porque a nossa exposição ela não é só interna, né? A gente, no caso, vocês têm uma parceria ali com o próprio ABPF, né? Que tem aí o concurso da São Paulo Highway. E a gente aqui não temos a mobilidade, a parte dinâmica, mas temos a Transurb, que é uma experiência também que segue o mesmo trajeto desse trecho, quando ele foi inaugurado em 1874. Pode passar a lâmina. Aí, ó, as nossas máquinas, pode passar. A parte também da nossa reserva técnica, com muitos objetos museológicos, alguma coisa de documentação, muita coisa de fotografia, alguns itens de documentação também para ilustrar um pouco o nosso imaginário. E muitas plantas, muita coisa da própria técnica e da tecnologia. Mas quem eram os homens e as mulheres que manipulavam esses materiais? E aí, acho que para o final, alguns números para a gente olhar esse montante, mas ele não tem uma importância aqui, é só para a gente estar ilustrando. Pode passar, por favor, para finalizar, né, essa questão que vocês também exploram bastante, que são, apesar dos nossos volumes de comunidade ser muito diferente, mas como que se explora muito essa questão dos públicos, com S no final, né? Enfim, era isso só para poder trazer essas informações e aí poder devolver para ti um pouco essa questão disso aqui com relação ao nosso lugar na museologia, ao que parece nessa emergência que ao meu ver, e fico muito feliz da nossa sintonia, de ser esse nosso compromisso de discutir não só uma museologia social, mas discutir, de novo, vou pensar na Marília, né? Discutir a museologia em si, no seu compromisso público, no seu compromisso, porque se a gente está conservando para quem? Por que a gente está conservando? Então, como que é mesmo essa discussão entre nós profissionais e também daqueles que nos acessam? Porque eu acho que tem uma questão, sabe, Otávio, que tu mencionaste com algumas referências que tu trouxeste, que eu achei muito interessante, que é a nossa discussão, ela não está mais cercada entre os especialistas. Por isso que eu trago a questão do vizinho do museu.
ele não está cercado só mais no ferroviário, no meu caso, que seria um especialista, mas a todo qualquer público que percebe da sua relação com essa memória, ou dessa memória, no caso do patrimônio material, Uhum. ele ativa nesse sujeito uma memória que é sua, imaterial, ou dos seus percursos, dos seus ofícios. Então, eu deixo aí um pouco também de alguns comentários, de algumas reflexões para que tu possa aí brincar com a nossa conversa. Legal, Alice, legal. Foi muito bom conhecer mesmo. Eu queria saber mais sobre o Museu do Trem. Quando eu voltar a Porto Alegre, com certeza agora irei a São Leopoldo. Ainda não tive essa oportunidade. Mas quero começar do final, então, né? Que você expôs o museu e foi muito legal para mim, porque, né, como um país colonizado, o Brasil tem a ocupação do seu território, né? Muito violenta, com a mobilização de povos de forma forçada, né? Houve escravização de pessoas negras, houve escravização de pessoas indígenas, e aí de repente vem uma grande leva de pessoas brancas de outros continentes, né, e começam a ocupar esse território também. E então nós somos todos atravessados por isso, né, e somos atravessados por isso materialmente através da ferrovia, como uma parte importante dessa história, né? E nos atinge a todos de formas diferentes, claro. E aí eu vi a estaçãozinha de São Leopoldo e eu lembrei de um afeto pessoal também, né? Que a minha mãe, ela é filha de um chefe de estação ferroviária aqui de São Paulo. Minha mãe é uma pessoa mais idosa, né? Hoje ela já está na casa dos 70 anos. Então ela cresceu ao lado e dentro de uma estação assim como essa, né? Não tinha esse estilo de madeira, né? Que aqui em São Paulo elas eram mais de alvenaria, mas eram estações assim, né, que tem uma arquitetura com uma impressão monumental, mas aí quando você vê elas são desse tamanho, né, essas estações do interior do Brasil, elas são muito legais, e elas, né, estão conosco na nossa memória o tempo todo. Aqui a gente está dentro do Museu de Imigração, a gente tem a nossa estação, né, mas no perímetro urbano que nós estamos entre 3 estações, 2 da linha férrea e uma do metrô de São Paulo. Então a gente ainda vive isso também, né? As pessoas, o deslocamento, o trem, ele está com a gente até agora. E assim, na vida urbana e numa cidade grande como a nossa, às vezes a gente plastifica a paisagem, assim, né? Então ela fica uma coisa ali assim meio estática, né? E a gente vai perdendo esses índices, essas referências. Mas a cidade é toda cicatrizada pelas linhas férreas. E aí isso fala sobre a construção da cidade também, né? O que tem antes da linha férrea e o que tem depois. Por que a hospedaria é aqui e não lá no centrão, né? Hoje nós estamos perto do centro, mas quando isso tudo foi construído, o Brás, para quem não conhece São Paulo, a gente está a 2 estações do Marco Zero de São Paulo, 2 estações de metrô, né? E aí, hoje isso é uma distância super irrisória, né? Mas no século XIX, isso era um caminho transponível praticamente, né? Precisava ir de trem daqui para lá, porque o terreno não era da forma que ele está hoje. Mas enfim, e isso ativa, né, memórias em nós e afetos e etc. Eu acho que você também colocou que hoje, para atingir a nossa função social e ter cada vez mais relevância na sociedade, o museu não é mais aquele lugar do gabinete de leitura, do pesquisador sentado na sua mesa com uma bela biblioteca, né, afastado da movimentação do mundo contemporâneo a ele, quase como uma figura de um purismo, assim, né? A gente ainda tem essas imagens do museu, né? Sobretudo do museu tradicional, do museu institucional, né? Que nasce ali no bojo de uma política pública, no bojo de uma comunidade que tem mais relevância, né? Visibilidade. Então, hoje a gente não pode mais pensar assim, é um imperativo das transformações que nós temos vivido há muito tempo já, né? E no núcleo de preservação, a equipe tem a perspectiva de que todo o cidadão é um potencial pesquisador, né, um potencial olhar sobre o acervo. Então, claro, né, que dentro de métricas de controle, né, nós estamos abertos a receber o interessado em nossas reservas para trabalhar com o nosso patrimônio, dentro das possibilidades que a gente consegue oferecer hoje, né? Nós entendemos o cidadão interessado como
possível, um potencial pesquisador para dentro do nosso museu. E aí, os produtos que nós produzimos dessas pesquisas também são diversos, né? Não existe uma única forma de você elaborar e socializar o conteúdo. A gente tem muito a academia como uma referência, como você comentou, né, do nosso lugar social de também disponibilizar o que foi pensado e produzido, sobretudo com o recurso público. Mas a gente entende que existem diversas formas de divulgar e de comunicar o nosso patrimônio. Então, quando, né, eu convidei a todos a visitarem o nosso blog do Centro de Referência, quando você for lá, você vai perceber, né, você é interessado, que nós fazemos divulgação científica ali também da nossa forma, né? Então, não só os pesquisadores do museu estão produzindo e divulgando e ampliando o conhecimento sobre o trabalho aqui no Museu de Imigração, mas nós temos cada vez mais estudantes que estão em processos formativos que querem olhar para nós, que querem estar aqui conosco também, e eu acho que conforme nós vamos divulgando e dizendo que é para isso também, né, o museu está aberto à comunidade, à consulta da comunidade, mais interessados têm aparecido de diversas formas, né? Então hoje, para tentar ampliar esse lugar do museu, não só como um agente da programação cultural, que é algo muito importante, nós também temos uma super programação cultural, né? Aqui no nosso jardim, no edifício como um todo, mas também como produção intelectual. Então, a gente não trabalha numa perspectiva discriminatória, né, exigindo credenciais da cidadania que deseja trabalhar conosco. Claro, né, que tem informações que são mais controladas do que outras, e a gente tem toda essa gestão, mas nós recebemos todas as pessoas interessadas em desenvolver conhecimento né, a partir do Museu da Imigração ou conhecimento atravessado pelo Museu da Imigração. Então, por isso que eu até comentei, né, pesquisadores autônomos ou independentes, que são as pessoas, são os curiosos. Por exemplo, né, vamos fazer uma analogia aqui, um experimento mental. É a minha mãe que gosta de ferrovia, entendeu? Que ainda tem essa memória de ter crescido na estação com o pai dela. Só que aí aos 15 anos veio para a capital e aí não teve mais ferrovia. Então essa pessoa também que vem aqui e ela sabe coisas sobre a ferrovia, né? Ela entende o funcionamento de uma ferrovia, às vezes melhor do que um pesquisador do museu. Então, nós temos um programa dentro das nossas atribuições, que é o Encontros com o Acervo, em que a gente recebe pesquisadores interessados ou possíveis doadores ou pessoas que tiveram vivências com o nosso patrimônio. Então, se eu preciso entender, por exemplo, o significado de uma kippah aqui no Museu da Imigração, né, um artigo da vestimenta de origem judaica, se eu preciso compreender a Hanukkah também, que é um artigo religioso do ambiente doméstico ali, da origem judaica, ou uma panela, né, no nosso caso mais recente, foi um conjunto de cozinha de origem sul-coreana, a gente não vai conseguir saber tudo sobre isso e desenvolver no tempo hábil, né? Então nós também temos parceiros que viveram esse patrimônio e que são convidados a contribuir conosco. Então a gente recebe esse parceiro, ele tem um momento com os acervos na nossa reserva técnica e por meio da parceria com o núcleo de pesquisa, a gente, de forma muito descontraída, claro, e muito, como que eu posso dizer assim, né? Que permite um momento de sensibilidade com o acervo, a gente acaba entrevistando essa pessoa e coletando as informações que ela pode trazer para nós sobre os acervos. Então, o programa Encontros com Acervo, por exemplo, ele tem essa finalidade assim na nossa política de acervo, né? Ele já está lá regimentado como um lugar precioso para nós e que vem trazer informação para o Museu de Imigração. Mas acontecem outras surpresas também. Por exemplo, nós recebemos recentemente eu digo assim, 3 meses atrás, na reserva técnica, uma turma que cursou o curso Imigração Espanhola em São Paulo, Trabalho, Sociabilidade e Luta. Acho que esse era o título do curso. Então, as pessoas vieram aqui, junto com a parceria com o Instituto Memória Bexiga,
para a gente entender como que é a migração espanhola em São Paulo, né? Porque se ouve muito sobre outras migrações, outras nacionalidades, e havia essa necessidade. E aí, nas visitas à reserva técnica, nós expusemos objetos do trabalho, que os imigrantes espanhóis eles tiveram em algum momento da história uma preponderância na construção civil de São Paulo, então tinham muitos objetos, né, existem na nossa reserva, muitos objetos trazidos, já preparados da Espanha para serem aplicados aqui na construção civil, e outros elaborados por essas pessoas que vinham com seus ofícios, né, na marcenaria, sobretudo. E aí nós expusemos lá na nossa sala de processamento técnico um pouquinho de objetos do cotidiano, do trabalho, e alguns que a gente assim encara como uns índices ali culturais, né, de representação cultural. E eu particularmente acho interessante porque a família do meu pai ela é migrante de origem espanhola. E aí, um dos objetos que a gente expôs é um objeto super bonitinho. Ele é uma cabeça assim de um touro. Só que ele é feito em material contemporâneo, é um plástico, né? Não é nada assim que demonstra um trabalho manual, né? É um objeto mais industrial. Só que ele sempre instigou a gente, porque ele veio para num conjunto de doação, com uma determinada descrição lá, né, do doador, da intencionalidade dele, e aí não havia muita história sobre esse objeto especificamente, ele era super estranho, era só realmente uma cabeça, né, e tem um corpo assim cilíndrico embaixo, mas nada muito detalhado. E aí nessa visita, uma das pessoas que estava participando do curso era uma senhora cujos pais são espanhóis e também estava assim revivendo, conhecendo a reserva técnica, né, que tem essas memórias familiares também, né, as pessoas buscam a gente para ter esse contato. E aí ela olhou para mim e falou assim: "Ah, olha só, isso daqui eu ganhava lá no restaurante tal, aqui de São Paulo, restaurante espanhol. Isso daqui é tampa para a gente tampar a garrafa com a cabecinha do boi". Aí eu olhei para ela e falei: "Meu Deus, eu não acredito, a gente está tanto tempo pensando sobre essa cabeça de boi aqui". E aí, num momento que eu não esperava, que eu não estava problematizando a cabeça do boi, a pessoa espontaneamente interpretou e trouxe para mim e falou: "Na minha casa eu tenho tampas iguais a essa". E aí a gente fala, poxa vida, olha só que momento rico, né? E quem está falando isso para nós é quem viveu o patrimônio. Não é um especialista da museologia, não é um especialista da história da imigração espanhola, não é um pesquisador, né? É a cidadania. Então, essas experiências colaborativas têm aproximado o Museu da Imigração de uma museologia social, né? A gente está fazendo esse movimento numa perspectiva de sociomuseologia também, né? E aí a gente entende que existem várias formas de atuar dessa maneira, né? E temos buscado o nosso caminho. Me alarguei um pouquinho, mas acho que deu para falar sobre tudo. Capaz, a gente tem ainda um tempo bem tranquilo. Eu vou querer comentar algumas coisas, mas eu acho que a nossa equipe técnica aqui também pode colocar uns comentários que eles já selecionaram aí do chat, que eles Uhum. tinham pensado em estar compartilhando, porque a gente está falando exatamente disso, a humana. Gostei, enfim, de uma série de questões que tu trouxeste, Otávio, em especial de pensar essa questão do cidadão, né? Tu trouxe, então a gente não está falando do pesquisador, mas a gente está falando da cidadania, desse Uhum. homem e dessa mulher numa cidade, num espaço urbano. Né? Então aí os colegas estão Uhum. compartilhando as manifestações que a gente está vendo. Eu também estou recebendo aqui é muito legal isso, pelo privado, eu estou recebendo o pessoal de Juiz de Fora que me mandou um Que legal. alô que eu achei. Eu digo, pô, coloca no chat lá para o pessoal de saber que vocês também estão espiando a gente. Que bom. Muito bom. E aí, tu trouxeste, tá, dessa questão da cabeça do boi que eu fiquei pensando, que é o seguinte, que é com relação às questões culturais e lúdicas que se atravessam na construção de uma cidade, e que o transporte ferroviário foi o que facilitou algumas coisas, chegar algumas coisas daqui até lá. Né? Olha aí tem algumas cidades aí também. Essa aí é uma cidade vizinha nossa, Canoas. Uhum. A Leila está mandando um alô. Então, quando a gente aproxima, e a globalização fala o tempo inteiro disso, né? A gente acaba, tu usou uma questão da plastificação da cidade, das comunidades, dessa textura que a gente tem enquanto ser humano, das nossas diferenças. Então, quando a gente aproxima,
por conta de uma série de coisas, e aí tu trouxeste a colonização como um item importante, que são essa coisa do conquistador ou daquele que vence a guerra, pisar em cima do outro e dizer, não, aqui quem manda sou eu agora, vai valer a minha lei, né? Então, eu entendo que isso faz parte dessa plastificação, que é dado pelas competições e os apagamentos. Então, quando a informação ela tem que ser legitimada apenas por um técnico, também é o apagamento de uma voz que vem talvez um pouco mais ou desavisada ou sem uma pretensão de um lugar a ser conquistado, mas que vem como uma experiência do cotidiano, que vem como o cidadão, aí tu traz isso, né? Como cidadão. E a ferrovia, ela tem isso, e aí, Otávio, eu adorei saber. Mas eu estou sempre sendo pega de surpresa nesse sentido, eu estou sempre me surpreendendo. Aí entrou uma ferroviária aí para nos dar um oi, que legal, a Marione Auler, que é na tua família, então, havia também, tu é também alguém de uma família ferroviária mesmo, não estando enquadrada nos conceitos da família ferroviária, que são amplos, mas, ou seja, a experiência da família, ela acaba, às vezes, também ficando apagada, porque a gente entende isso como ou uma coisa romântica, ou é uma coisa de família e tal, quando, na verdade, esse é um elemento que nos interessa, né? É um elemento da convivência, da busca de uma sobrevivência, e aí tu diz que a tua mãe se muda de cidade, perde a relação com aquele espaço, com aquele território, mas ela traz na sua história um elemento que tu está agora reportando aqui para a gente, né? Então, acho que isso nós temos aí um dado, e por mais que ainda seja uma tarefa que vai exigir muito de nós, mas que reforça a necessidade de entender isso não como um detalhe, não apenas como uma coisa pitoresca, mas como, de fato, também parte de um ofício do viver, da sobrevivência, né? De como é que não só alguém que é um imigrante que chega numa terra estrangeira, mas alguém que vem do interior para uma capital e que é uma terra estrangeira também, né? Então, enfim, acho que esses são elementos assim que para a gente estar prestando atenção nos acervos, né? Na relação com os acervos, na relação com essa preservação desse objeto ou dessa imaterialidade, como que isso se dá, né? Como que a gente vai resolver? Não sei se a gente vai resolver, mas ao trazer à tona, a gente está dando uma forma de solução, pelo menos através dessa reflexão, né? Que já muda a forma de abordagem, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que o que eu comentei com você anteriormente em relação aos nossos desafios aqui no Museu da Imigração, o programa Encontros com Acervo, por exemplo, é um exercício de tentar fazer isso, né, de captar essa história. Só que a gente está partindo de um acervo que já existe, porque a gente não pode abandonar ele. Então nós já temos, né, nosso serviço é preservar esse acervo que já está consolidado. Então a partir dele a gente tece relações. Eventualmente é de fato uma pessoa diretamente relacionada àquele acervo, eventualmente não, mas que é totalmente relacionada àquele contexto do acervo, né? E aí, pensar os deslocamentos, que é o nosso trabalho também, é muito interessante. Como você falou agora, né, trabalhando com essa reflexão da história pessoal da minha mãe, por exemplo, de fato, a ferrovia, para ela e para a família dela, era não só um meio de locomoção, mas o meio de todas as experiências da família, porque ela tem 10 irmãos, ela tem 9 irmãos, é uma família grande, né, numerosa, porque, enfim, começaram a nascer lá no comecinho do século XX. Aí, cada irmão dela tem uma certidão de nascimento numa estação ferroviária de São Paulo.
todas num circuito de uma região próxima, né? Porque era a região ali que meu avô trabalhava. Então, ela é de Martinópolis, a irmã é de Rancharia, o outro é de Dracena, e são todas cidades ali quase no Mato Grosso, no finalzinho do estado de São Paulo. E foi a ferrovia que fez isso. E aí, no momento, então, que ela vem para São Paulo, e a família toda vem para cá, é por meio da ferrovia. Às vezes que visitaram outros lugares foram de ferrovia. Então, e aí a família foi, vamos ver a melhor palavra, mas aí essa família também viveu a transição da matriz de deslocamento do país, né? Então não existe mais a ferrovia que eles experimentaram. A ferrovia que a minha mãe tem em memória era dos trens de longa distância, que ela ia sentadinha, que ela vinha lá de Presidente Prudente para São Paulo. Hoje a gente já não faz mais isso. Hoje existe um aeroporto em Presidente Prudente e uma estrada imensa também, para quem não pode ir de avião. Então, a vinda desse sistema rodoviário a partir dos anos 60 com muita força, né, eu acho que também é uma questão para a nossa preservação da memória ferroviária, por exemplo, e da migração, porque ela desorganiza, não, ela reorganiza os fluxos de deslocamento, né, não só da produção interna, mas das pessoas também. Hoje os migrantes não chegam mais de trem, eles chegam de avião, e a gente trabalha com a migração contemporânea, né. Claro, não todos chegam de avião, né? Nós temos outro grupo, que são os refugiados, que também tem várias outras formas de se deslocarem, né? E internamente também, acabei generalizando aqui. Mas pensando hoje a migração friamente, né? O transporte aéreo, ele é mais acessível em todas as situações, praticamente. Então, a gente tem um deslocamento, né, das tecnologias, e com isso a gente fica com essa demanda imensa, né? De trabalhar o patrimônio industrial, o patrimônio ferroviário, entendendo que ele foi essencial para a forma que a gente ocupa o território hoje, né? Então, tem ligação direta com a forma que o território está ocupado hoje. E aí, trabalhar contra os apagamentos é bastante complexo, porque nós temos muitas... A nossa grande dificuldade, né, eu acho que, assim, é uma questão transversal na cultura, é a gestão dos recursos, né? Então, preservar exige muitos recursos, né? Então, o desafio aí de fortalecer a memória ferroviária também, né, a partir dos mapeamentos, do que você mostrou para a gente, de outros trabalhos, sempre passa muito pela vontade política e pelo recurso, né, que faz parte das situações humanas, né, gente? A gente fala isso de forma, né, objetiva e bastante ponderada, não é uma discordância, enfim, um incômodo, é a forma como a sociedade se construiu, se estruturou, e hoje a gente tem essas demandas. E a gente tem, às vezes, até uma demanda de retorno da ferrovia, né? Não só de preservação da sua memória, mas eu sinto que tem crescido a demanda pela ativação da ferrovia também como um instrumento um meio de transporte eficiente, né? Então, a história da ferrovia está ali com a gente, ela não vai embora, né? Sim, exatamente. A questão, acho que tu trouxeste aí com relação às mudanças da forma de transporte que se ampliam, acho que a ferrovia ela tem um impacto inicialmente, porque ela oportuniza um volume de pessoas a experimentar algo pela primeira vez com relação à velocidade, Sim. ao encurtamento das distâncias Uhum. e à percepção do corpo Do, humano, que essa do, é algo que me interessa sobre tudo, que é a experiência de, na velocidade, olhar por uma janela e fazer e experimentar algo que tu não experimentaria de outra uhum, maneira, que é relacionado ao cinema, à fotografia, que está uhum, vinculada a uma série de questões da modernidade que eu não vou explorar aqui, uhum, né, que fica aí para outras conversas, né? E tu trouxeste, Otávio, uma coisa que nos interessa, que também não é o nosso foco, mas que eu vou pincelar, que é, ou seja, a questão da gestão do espaço ela é fundamental para a gente resolver alguns desses problemas que a gente está apontando como desafios, né? E aí eu vou só sublinhar e não vou me aprofundar, mas nós temos diferenças no território nacional com formas de gestão. Nós estamos, por exemplo, a 1.000 quilômetros de distância, mais ou menos, entre São Leopoldo e São Paulo, né, capital,
e que nós temos investimentos estaduais e formas de pensar com relação aos equipamentos museológicos e culturais que também diferem e que também dão outros desafios aqui para cada um de nós, né? Então, são questões aí com relação às políticas públicas, etc., etc., e que, graças a Deus, estão avançando, né? Que, primeiro, uma curiosidade, né? Tu só me apresenta curiosidades aí da família que teve uma oportunidade de viver a ferrovia com questões históricas aí, né? De estar ao longo de um trajeto ferroviário aí. Essa questão de estar nascendo em diferentes cidades e tal. Qual era, curiosa, qual era exatamente a função do teu avô? A minha mãe relata que ele era chefe de estação. Era essa função que ele atribuída a ele Então, aqui. o chefe de estação é aquele que permanece na estação num Exato. período. Ele Não. controla a estação. Ele provavelmente morava na estação. Ao lado, a casinha ficava Exato. juntinha. Então, isso ele está dentro de uma coisa que a gente chama de recinto, ou de um pátio ferroviário. Ele está dentro desse território que era da própria rede, da aviação, ou da empresa Isso. estrangeira que tinha a concessão na ocasião. No caso, que era São Paulo Raio, aí eu não vou saber quais são as estações que eram da São Paulo Raio. Só sei Jundiaí e Santos, o resto eu não vou me lembrar. Na história tinham várias, algumas foram simultâneas, né? Enfim. E o desenho das ferrovias, das estradas de ferro do estado de São Paulo, uma curiosidade é que todas elas descem em direção ao litoral. E no Rio Grande do Sul a gente tem outro desenho, não tem essa mesma organização em termos de porto, né? Mas isso é só uma curiosidade. Agora, tu trouxeste um elemento, ou seja, da própria família que está vinculada a essa experiência da modernidade, que era o que eu estava mencionando, e que dá, na relação do hoje, do contemporâneo, com outros meios de transporte, uma ideia de que a ferrovia não existe. Porém, eu acho que uma das nossas questões é discutir que ela existe numa outra modalidade, ela existe a partir de um metrô, por exemplo, um trem urbano, com distâncias mais curtas, né? Sim. E que não deixa de existir. E um dado interessante é que nas longas distâncias ela existe e chega na nossa casa, eu vou fazer uma metáfora, através dos objetos que a gente compra. Porque vem pelos containers, né? Que o pessoal que compra aí pela internet coisas no exterior e chega pelos containers, e muitas vezes é o trem que distribui para pelo menos localidades mais próximas, até ser distribuído por um outro entregador, enfim. Então, também são elementos aí curiosos. E que tu trouxeste, por exemplo, o próprio migrante ou imigrante, né? Que ele já não está mais tão usando o trem, às vezes está usando o avião, o refugiado está usando até a nado, né? Vem caminhando, vem por outros fluxos, e a gente tem aí outros desafios para essa discussão, voltando para pensar como preservar um acervo que seja significativo para essa conversa, para a importância desse sujeito, da existência desse sujeito. Ele é importante, assim, né? Então... Sim. Eu só queria comentar, né, para fechar também, que, como você fala, o trem como tecnologia, ele vem encurtar as distâncias, como você disse, né, conectar os pontos, alterar as experiências e, sobretudo, acelerar o tempo, né? Eu acho que a percepção de tempo é algo que a aceleração vem com a ferrovia e ela nunca mais parou. A gente está cada vez mais buscando modais mais velozes de deslocamento, né? Então, assim, é uma coisa que eu sou muito curioso e acompanho, os deslocamentos orbitais, que se fala, né? Que é mandar as pessoas para a órbita da Terra. Agora, isso é uma demanda humana, né? E está sendo colocada pelo sistema produtivo, pelas políticas públicas, e a gente está só acelerando o tempo e o espaço, né? E, enfim, e aí também a memória do trem é atropelada por essa aceleração, convenhamos, né? Porque vem a aceleração do tempo com a rodovia. Tá, o trem é rápido, mas a rodovia ela é confortável.
no sentido de que você vai poder fazer o deslocamento segundo o seu planejamento, e não segundo o que os trilhos te impõem, né? Apesar de que os trechos dos trilhos também foram muito bem concebidos. Hoje a gente olha o mapa ferroviário de São Paulo, e assim, gente, eu não sei onde não tem trem no estado de São Paulo, especificamente, que é a minha experiência, né? As grandes cidades do interior têm seus museus lotados nas estações ferroviárias. Sim. Então, é um lugar de memória hoje. A rodovia veio tomar ele, depois da rodovia veio o avião como um outro acelerador, né? E aí agora, se a gente for ampliar essa reflexão, que também não é o caso, a gente tem visto que agora as pessoas estão se desapegando desses modais confortáveis. Então, querem ter cada vez menos carros, os ambientes urbanos estão sobrecarregados desse outro tipo de deslocamento, né? E aí, de novo, se vem falando, poxa, cadê o trem? Cadê o metrô? Ou a gente fala aqui, assim, né, de modo geral, o transporte sob trilhos. Então, né, e aí para fechar, só comento que até hoje eu vou para minha casa pelos trilhos da São Paulo Railway, que é a Santos Jundiaí, né, porque hoje ela é, claro, reformada, não tem nada mais assim daquela época, algumas estações sim históricas, mas o sistema todo hoje funciona como trem metropolitano. Então eu chego rapidinho na minha casa, pegando ele aqui pertinho do MI, do ladinho da antiga estação ferroviária que recebia os migrantes, e já chego no ABC Paulista em poucos minutos. E também, se quiser, vou até Campinas, praticamente, de trem aqui, direto na mesma linha. Então a gente se constrói e se reconstrói, né, nessa história. Exatamente. Otávio, chegamos no nosso tempo, foi um prazer conversar Um contigo, eu prazer. poderia ficar aqui mais uma hora, é um tema instigante que sempre leva a outras e outras reflexões, e, portanto, fazer esse exercício de entender que uma ferrovia e também uma discussão sobre imigração não diz respeito exclusivamente a uma tecnologia, a uma técnica ou a um período, a um recorte de um período, mas diz Exato. respeito a questões Importante. muito presentes no hoje, contemporâneas, e aí a gente abre para interesses diversos, para enfoques que podem ser mais curiosos, menos curiosos, de maior ou menor interesse. Então, foi um prazer aqui essa conversa. Espero que a gente possa marcar outras conversas e explorar aí esse potencial destes acervos que temos nos nossos museus e também o potencial dos nossos interesses dentro da área da museologia, que tem alargado, né, o campo de visão e discutir de uma forma muito interessada mesmo nessa textura dessas diferenças. Eu acho que nós somos a museologia é algo novo, se a gente for pensar em termos de Disciplina. regulamentação de profissão, de uma disciplina, tá? Mas não nova enquanto um fazer humano de coleção e de pensar os seus ofícios, pensar as suas ferramentas, né? De curiosidade sobre as ferramentas que conservo, enfim. Era isso, então eu quero agradecer a toda a equipe do Museu da Imigração, agradecer também a equipe do Museu do Trem aqui de São Leopoldo, que esteve presente, agradecer aos curiosos, à comunidade vizinha e a outros museus ferroviários que passaram aqui pelo nosso chat. E, enfim, um abraço muito forte. A próxima primavera também nos espera com outras pautas que a gente vai inventar aí para estar retornando essa conversa. Ótimo, também gostaria de agradecer a Alice, né, por esse momento de troca, agradecer a equipe que colaborou aqui com a gente, na Raul e na Natália, né, são duas parceironas do nosso trabalho, e, né, toda a equipe de preservação do Museu da Imigração, não posso deixar de falar da equipe, porque todo o nosso serviço aqui, ele acontece a partir desse fortalecimento nosso, da nossa disposição, do nosso empenho, né, então também aproveitar e agradecer a todos os presentes e mandar um abraço para vocês aqui desde a Reserva Técnica do MI, de onde eu estou falando hoje.